indica a variação média de preços de uma região ou país. Por exemplo, se em um país a taxa de inflação em determinado mês foi de 0,63%, isso significa que o preço dos produtos em análise aumentaram, em média, 0,63% nesse mês. O gráfico a seguir apresenta os dados da inflação brasileira mês a mês em 2014, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Okay? Então, se você tem sei lá, leite que custa R$4, digamos que no mês seguinte você calcula um acréscimo de 0,63% e esse será o preço do leite, né, que é a variação calculada pela inflação. Eu acho que é bem perceptível, né, quando você vai num supermercado hoje e daqui a um tempo, você percebe que os preços variam, ok? Isso é medido pela inflação. E aí eu tenho um gráfico aqui, que é um gráfico de linhas. E não é de setores, não é de colunas, não é de barras. Ele é um gráfico de linhas, que indica essa inflação no Brasil mês a mês. Aí pode estar bem pequenininho, mas o material vai estar em PDF e vocês vão poder acessar ele e poder ampliar, tá? E também está no livro. Então, tem 4 itens que a gente vai discutir agora e eu queria ouvir vocês. Primeira pergunta é a seguinte: em que mês a taxa de inflação ficou pela primeira vez abaixo de 0,20%? Então, a gente vai ter que olhar esse gráfico e vai ter que identificar essa informação, tá? Então, ó, todo gráfico tem uma informação. No caso, quando você tem barras ou linhas, né? Tem uma informação no eixo horizontal, que eu estou marcando aqui, que neste caso são os meses, e no eixo vertical, que traz a taxa de inflação, ok? Então, ele quer saber o mês em que a taxa de inflação ficou abaixo de 0,20% pela primeira vez. E aí? Como é que vocês fariam para encontrar isso? É só olhar o gráfico do 7, que é o pontinho mais baixo. Isso. Você vai ter que, primeiro, você identifica onde está o 0,20, né? Aqui, ó. E vou fazer bem devagar, porque teve gente que errou isso aqui nas atividades. Enquanto que para uns é bem simples, né? Outros alunos ainda estão com essa dificuldade, e aí a gente precisa corrigir isso aí. Você vai olhar aqui a taxa 0,2 e vai observar como. Você vai fazer uma linha. Tem uma linha aqui cinza, mas pode não estar claro para vocês. Eu vou fazer essa linha aqui até o final. Vocês percebem que apenas um pedacinho do gráfico está abaixo de 0,2? Então, digamos que essa região que está abaixo é a região em que a inflação ficou abaixo de 0,2. Só que você tem que lembrar que as informações no gráfico de linhas, aqui ó, linhas, elas são identificadas pelos extremos, certo? Pelos encontros dessas linhas poligonais que a gente chama, ok? Então, ó, no mês 6, ele está aqui entre 0,2 e 0,3 essa taxa. Já no mês 7, ela cai. No mês 8 sobe um pouquinho, depois sobe mais, e por aí vai. Então, perceba que a taxa ela começou a cair e ficou abaixo de 0,2 aqui entre o mês 6 e o mês 7. Mas oficialmente a gente diz que ela ficou abaixo pela primeira vez no mês 7, ok? E o mês 7 é que mês do ano? Julho?
mês de julho. Ok? Então, mês de julho. E assim, gente, na prova do Enem, vai ter questão de interpretação de gráfico. Isso aí já é certo. Então, você tem que tomar muito cuidado com a interpretação de gráfico. Porque, às vezes, é uma palavra ali no enunciado que pode levar você a errar e acabar marcando uma alternativa que está incorreta. Ok? E aí a sua nota cai. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa entender que o gráfico de linhas, o valor mês a mês, ele é interpretado no encontro das linhas. Por isso que eu coloquei as bolinhas, tá? Porque você pode dizer assim, mas não começou a cair ali entre o mês de junho e o mês de julho? Então, a resposta não seria no meio de junho? Não. Aqui você está considerando o valor no extremo dos segmentos, porque é um gráfico de linhas. Tá? O item B pergunta o seguinte: em que período de 2 meses consecutivos a taxa de inflação ficou mais próxima da estabilidade? A estabilidade seria 0,9. Se Como assim? for, tipo, o valor 0,9, taxa de inflação. Hum, Se for, é o 3, o mês 3 o mês 4. vamos explorar mais isso. Quando a gente diz assim, você tem um paciente num hospital, e aí o médico diz assim, olha, ele está estável. O que é que isso significa? Que o quadro médico dele não se alterou. O quadro não se alterou, mas não tem perigo, assim, né? Se alterou pouco. Então, a estabilidade é nesse sentido mesmo aí. É um, é um estado que não altera, muito ou praticamente não altera. Então, a estabilidade ela não está tão associada ao valor da inflação aqui, entendeu, Sandriele? Mas está relacionado à variação de um mês entre um mês e outro. Então, olhando para o Ah, tá. gráfico, Então é entendeu? o mês 1 e 2. Isso. Perceba que é uma questão de interpretação de variação. Então, de uma bolinha para outra, você pode até marcar, entendeu? As bolinhas para se situar lá numa prova, por exemplo. Ou até mesmo trabalhando, se você estiver trabalhando com gráfico, e observar de um mês a outro quais foram os meses em que a altura da bolinha não mudou tanto. Então, nesse caso, a gente interpreta que houve mais estabilidade. Tem dois pontos aqui, dois não, três que eu quero identificar. Três momentos, ó. Esse aqui, que foi entre, cadê? Mês 3, mês 4, e esse aqui de baixo, tá vendo? Que elas estão mais próximas. E aí, dessas três bolinhas, aliás, desses três momentos, qual desses três momentos teve a menor estabilidade? No mês 1 e Desculpa, a 2. maior estabilidade. A maior, Maior estabilidade. junho, Isso. mês 7 e 8. Não, é janeiro e fevereiro mesmo, eu que falei errado. A maior estabilidade é quando ficou mais estável. Então, as bolinhas não mudaram muito de tamanho, assim, ficaram mais próximas. Então, aqui, ó, eu tenho maior estabilidade. E quais foram os meses em que eu tive uma mudança mais significativa da inflação? 7 e 8. 7, 8. Ah, não, calma, peraí. E aqui, ó, e esse valor aqui, ó, mês 5 para o mês 6. Qual será que foi a dupla de meses que teve uma alteração mais significativa aqui, ó? De mês 5 para o mês 6 ou do mês 8 para o mês 9?
Eu Se a acho gente que calcular a 5 ou 6. diferença, se a gente calcular a diferença aí do valor do mês 5 para o mês 6, você vai ter uma diferença. E se você calcular entre o mês 8 e o mês 9, você vai ter outro valor. O valor maior, a diferença, será entre o mês 5 e o mês 6. Só que tem um detalhe. No caso do gráfico, quando ele está caindo nesse assunto aí, significa que a inflação caiu. Ou seja, a variação de preço não foi tão alta. Ou seja, os alimentos, as coisas, a mudança de preço não foi tão significativa, não foi tão alta. Mas ele aumentou de preço, só não foi tanto. E entre o mês 8 e o mês 9, isso significa que a inflação subiu, ou seja, a variação de preço de um momento para outro subiu consideravelmente. Então, você vai ter a sensação de que as coisas estão mais caras. Deu para entender? Sim. Aí tem uma informação também que é importante. Quando a inflação, quando é que acontece do preço cair, ao invés de subir? Isso acontece quando essa taxa é negativa. E nesse gráfico a gente não tem taxa negativa, ok? Pronto, acho que eu já falei a essência desse gráfico. Então, só para colocar aqui e completar, para deixar salvo, o período de 2 meses que a taxa ficou mais estável foi mês 1 e 2, que corresponde ao mês de janeiro e janeiro e fevereiro. Até aqui tranquilo? Pra mim, sim. Sim. Mas foi bom, Sandré, ter falado essa coisa do 0,9, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa interpreta a estabilidade como um valor maior, um valor menor, quando não é. A estabilidade é o que a gente chama de variação. Problemas variacionais são muito cobrados no Enem, por exemplo. Problemas que envolvem comparação, tá? Em várias áreas, geometria, estatística, álgebra e por aí vai, tá? Mas esses dois itens. Letra C. Em que período de 2 meses consecutivos? Acho que já tem essa questão. A gente acabou de responder ela, não foi? É a mesma pergunta, só que eu acabei não alterando. É o seguinte: em que período de 2 meses consecutivos? Corrigir aqui. Quem estiver acompanhando pelo livro é a letra C da questão, tá? Em que período de 2 meses consecutivos houve maior queda na taxa de inflação? O que é que vocês responderiam? Cinco, seis. Não, maior queda. Sandra está falando aqui que é mês 5 e mês 6. Gente, vocês podem responder no chat, tá? Se não quiser falar, vocês podem responder no chat. Eu sei que vocês estão acompanhando aí, raciocinando, refletindo. Como eu falei, né? A queda, o gráfico mostra isso de forma bem explícita, né? Significa que o gráfico está caindo. E aí, a queda ela foi mais acentuada justamente nesse intervalo que Sandriele disse, aqui, ó, entre o mês 5 e o mês 6. Aqui era 0,6%,
e aqui, sei lá, 0,25. E aí, a queda passou, né, de 0,6 para 0,25, eu posso fazer a subtração. Aqui, ó. Tiro 1 daqui, transforma em 10. Ou seja, houve uma variação de 0,35%. Se você tiver dúvida, certo? Entre esses pontos aqui que estão mais próximos, é só você calcular a diferença. O valor que tem a maior diferença é considerado o período que teve maior queda, tá? E de fato foi entre junho, desculpa, maio, né? Mês 5. É. Maio e junho. E letra D. No período considerado no item C, o preço dos produtos em análise aumentou ou diminuiu de um mês para o seguinte? De um mês pro outro, Sim. diminuiu. Todo mundo concorda que diminuiu? Coloquem no chat, eu preciso saber. Eu não respondi ainda, tá? Eu queria que vocês respondessem no chat. Aumentou, diminuiu? Não sei. Tô boiando aqui. Sandrelli concorda com ela mesma. Vamos, gente, acorda. E aí, pessoal? Alex acho que diminuiu. Ashley aumentou. Lembrando que é desse período de maio para junho, tá? Ele está perguntando em relação a esses 2 meses. Mas alguém vai contribuir? Kathleen aumentou. Veja bem, esse gráfico, ele traz a informação da inflação, correto? Pedro, tô banhando aqui, acordei hoje de manhã, não consegui dormir de novo. Entendo, Pedro, sei como é. Mas a aula vai estar gravada, viu? Aí assim que você puder, você assiste novamente, no momento que você tiver em mais condições. Edson, acho que diminuiu, Maria Eduarda diminuiu. Beleza. Então, gente, é um erro muito comum e que está associado à ideia de inflação, tá? Nem sempre, quando um gráfico está em queda, ele significa que o questionamento que está sendo feito indica diminuição. Por quê? Porque a gente está falando de inflação, tá? A gente está falando da ideia de inflação. Se fosse, por exemplo, o número de vendas, de fato seria diminuição. Mas a inflação, ela mede o aumento, um aumento do preço. Lembra lá da caixa de leite, que a caixa de leite que deve estar o quê? R$ 5,00, 5,10, pelo menos aqui no mercadinho perto da minha casa. Então, se no mês de maio, se de abril para maio, deixa eu olhar aqui o gráfico, se de abril para maio ele estava em queda, né, de 0,79 para 0,6, ele aí diminuiu 0,19%. Ou seja, o preço do leite não subiu 0,79%, ele subiu 0,6%. Ou seja, o preço continuou subindo, mas ele subiu menos. Deu para entender? É verdade. Você falou que só é negativo quando tá. É verdade. Tá? Certo? Não, mas é muito comum
cometer esse erro. Muito, muito comum. Vamos lá, Ashley. Você concorda que um produto ele pode aumentar mais ou aumentar menos, mas ele vai continuar aumentando. Só que o quanto aumentou pode mudar. O produto ele vai ficar mais caro, só que a porcentagem de aumento pode ser mais significativa em um mês do que em outro. Vou dar um exemplo com valor inteiro. Por exemplo, você tem um caderno que custa R$10. Tá bom? Certo, Simon. Você tem um caderno que custa R$10. Tá bom? E aí, de um mês para o outro, ele aumentou R$2. Ele custa R$12 agora. Ok? Então, de um mês para o outro, de maio para junho, ele aumentou R$2. Aí, de junho para julho, ele aumentou de novo. Só que ele não vai aumentar mais de R$2. Ele vai aumentar mais R$1. Ele vai passar de 12 para 13. Então, de maio para junho, quando aumentou R$2, e de junho para julho, que aumentou R$1, em qual período o aumento foi menor? De maio para junho ou de junho para julho? Só seria, só seria tipo, é, negativo se tivesse 0,1 negativo embaixo desse zerozinho aí, Isso, não é? Pronto, isso. era isso aí. Aí de R$10 passaria para 9,50, entendeu? Agora, O se valor só diminui quando desce o zero. Enquanto tiver aí, isso, vai sempre estar aumentando, só que menos. isso. E se for estável, né, ou Entendi. seja, se não aumentar o preço, aquele gráfico de porcentagem vai ficar no 0%. Não teve aumento, Certo. ok? Então, é um item bem delicado, assim, uma coisa que, de fato, é muito comum de se errar. Se vocês errassem, eu não me surpreenderia. Por quê? Porque ele é um conceito econômico. E, assim, até hoje, bom, acho que os pais de vocês se lembram da época aí de 1994. Quem puder conversar com alguém da família que tenha vivido no ano de 1994, 93, 94, eles vão poder contar com absoluta certeza o que foi que aconteceu, que foi na época em que a inflação era altíssima. Por exemplo, de manhã o pão custava um valor e de noite era, às vezes chegava a ser, por exemplo, você fazia uma compra de manhã e o dinheiro que você gastou de manhã, vou ser bem exagerado, você não conseguiria comprar metade das coisas que você comprou de manhã à noite, porque a mudança de preço acontecia durante o dia. De tão instável que era a nossa economia. Era uma coisa assim, absurda, sabe? E foi o plano real, né, na época era outra moeda, não me lembro agora qual era. O plano real foi uma estratégia do governo federal para segurar a, a inflação do país, porque as pessoas estavam passando fome, entendeu? Pessoas de classe média estavam começando a passar necessidade também, além da classe mais pobre, então muita gente passou a passar muita necessidade, assim, foi uma coisa bem complicada. Eu vou tentar achar um vídeo que fale um pouco sobre isso, e vou deixar lá no grupo, ok? Então, assim, saber o índice de inflação no país indica a qualidade da economia do país, certo? E é uma informação que pode sim cair numa prova de vestibular, seja no Enem, e mesmo que não caia em uma prova de vestibular, vocês vão assistir no jornal, vocês vão. Uma informação que está ligada aí ao dia a dia de vocês, em tudo que vocês fizerem, tá? Então, encerrando, eu espero que tenha ficado um pouco claro, mas quem quiser um esclarecimento depois pode me procurar. O preço do mês de maio para o mês de junho, ele aumentou. Mas em junho, bom, depois vocês corrigem as vírgulas. O aumento, digamos que ele foi menos
significativo, digamos assim. Ele foi menos significativo em relação ao mês de maio. Faltou um S. Menos. Obrigada. Menos significativo em relação ao mês de maio. Ok? Bom, e aí para finalizar nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui o último item antes da parte de medidas de dispersão. Desculpa, de medidas de tendência central, que é um tipo de informação que você precisa organizar quando a sua pesquisa, quando que você tem interesse de saber, traz dados que você não consegue agrupar, por exemplo, como aquela atividade que eu falei dos livros, né? Que eu coloquei para vocês criarem as questões. Inclusive, vocês criaram questões muito boas. Realmente eu gostei muito, me diverti bastante corrigindo essa questão. Lá no problema dos livros, você tinha algumas categorias de livro e a quantidade de pessoas que adquiriram livros dessas categorias. Só que eu vou trazer para vocês aqui um exemplo em que a gente pode organizar isso de uma forma diferente, tá? Por quê? Porque você vai ter respostas muito diferentes, muitas respostas para um grupo, para uma amostra muito pequena. Então, existe um tipo de gráfico que é mais adequado e que eu acho que é o único gráfico que vocês podem não ter visto em outros anos. E aí eu trouxe quem quiser acompanhar, tá aí na página 44. Eu dei uma resumida aqui, porque o livro é bem técnico nessa parte. Então, você imagina aí um produtor de peixe que quer avaliar o tamanho dos peixes que ele produz. E aí ele pega 20 desses peixes, né? Vai lá no rio e pega, no rio, açude, sei lá como é que eles criam. E ele vai medir o comprimento de cada um desses peixes em centímetros. E aí ele coloca tudo em uma tabela. Lembrando que esses valores são em centímetros. Ok? Todo mundo está visualizando a tabela aí? Sim. Pronto, ele foi lá, pegou os peixes, mediu, tarará, e fez essa tabela com todos esses valores. Ok? E aí, se eu quiser construir um gráfico para mostrar esses valores, eu não fiz o gráfico aqui de base para comparar, devia ter feito, sinto muito, mas, por exemplo, 48 centímetros tem 2 peixes. 49 centímetros tem 2 peixes. 50 centímetros tem um peixe. 51 centímetros tem um peixe. Então, em cada medida de peixe, você vai ter poucos peixes. Você vai ter de 1 a 3 peixes. Tá? E aí você vai ter muitas barras com uma altura pequena. Então, visualmente, pode não ficar tão interessante quando você tem dados com muitas respostas. Então, a ideia é que você agrupe essas respostas de uma forma interessante e você consiga fazer um gráfico que traga o resumo dessa informação. E esse gráfico vai ser diferente do gráfico de barras, mas o gráfico de colunas lá, mas ele vai lembrar um gráfico de colunas, tá? Então, como é que a gente faz esse tipo de gráfico? Aqui eu vou explicar como é que é o passo a passo, vai ficar disponível, tá no livro, mas a gente vai focar depois em resolver probleminhas utilizando esse gráfico, ok? Talvez eu peça para vocês construírem um desses gráficos, mas o foco é interpretar mesmo. Então, a ideia é que você inicialmente calcule a amplitude da amostra. E a gente vai entender agora por que a gente tem amplitude, qual é a aplicação prática dele. Então, amplitude, você vai pegar o maior valor e fazer a diferença entre o menor valor. Então, se você observar
qual é o maior valor e o menor valor, você vai observar que é 48 centímetros e 60 centímetros. E aí, eu faço a diferença do maior para o menor. 60 menos 48, você pode até armar a conta, mas isso é 12 centímetros. A diferença do menor comprimento para o maior é 12 centímetros. Até aqui, tudo bem? Sim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 2 minutos. Deixa eu colocar a frequência. Aqui. Eu vou concluir só esse slide. Coloquei a presença aí, tá, gente? E aí vem a parte técnica. Você vai pegar um intervalo maior ou igual à amplitude. Imagina aqui a reta dos números reais, então, que está aqui, ó. E aí você marca 48, que é o seu menor valor, e 60, que é o seu maior valor. Lembra lá no primeiro ano, quando vocês estudaram intervalos da reta? Vocês se lembram? Eu não vou nem comentar meu primeiro ano. Já sabendo disso, tem alguns vídeos no meu canal tem um vídeo no meu canal que fala sobre intervalos, é um exercício que eu vou deixar disponível para vocês como reforço. E eu vou disponibilizar as aulas do primeiro ano também, que tem essa parte de intervalos, tá? Então, se vocês quiserem dar uma revisada, vocês podem assistir. Mas aqui, gente, não é nada mirabolante, não. Pelo menos da reta numérica vocês se lembram, né? A reta real que você faz o gráfico. Você coloca eixo horizontal, eixo vertical, aí você marca aqui. Lá no começo tem o zero, aí você vai subindo, tem o 48,60. Então, todas as informações do seu gráfico vão estar aqui. Aí, sei lá, o 49 vai estar mais para cá, não é isso? 50, 51 e por aí vai, até o 60. Então, você vai pegar esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo tem 12 centímetros. E a ideia é que você divida esse intervalo em pedacinhos de medida igual e você agrupe as respostas dentro desses grupos. Tá? Como assim? Você tem aqui um intervalo que vai de 48 até 60 e eu posso dividi-lo em 4 partes, porque 12, que é o comprimento, eu posso dividir por 4. Porque 12 é divisível por 4. Tá bom? Aí eu vou fazer isso. Beleza. Depois disso, eu vou agrupar os elementos. Ai, cadê o gráfico? Pronto. Eu vou agrupar os elementos. Ok? Aí essa linguagem aqui é a linguagem de intervalo. São todos os números que vão do 48 até o 51. Então, você vem olhar aqui na tabela. 48, tenho um 48, tem outro 48. Você vai escrever até o 51. Tem 49? Tem. 49. Aqui 49. 50. 51. Só que como o intervalo aqui está aberto, e está fechado aqui no segundo, eu vou escrever os 51 aqui. Ou seja, eu vou separar cada resposta em caixinhas. Cada caixinha dessa está representada por essa expressão aí, que é a representação do intervalo. Ok? E para ser mais resumida, eu vou fazer a tabela, que na próxima aula eu vou explicar. E o gráfico, na verdade, vai ter essa cara aqui. E aí eu vou encerrar minha aula por conta do horário. Tá? O objetivo é a gente construir um histograma. Ok? Conseguem perceber que ele é parecido com o gráfico de barras?
Mas qual é a diferença? É isso aí. Qual é a diferença do gráfico de barras que vocês conhecem? Não, normalmente o gráfico de barras é um pouco mais fino e os valores é. Não, é só isso, mesmo. O gráfico de barras, ele é mais fino, mas o problema nem é tanto esse. No histograma, as barras estão grudadas, elas têm que estar juntas. Ah, tá. Por quê? Um ponto. Por que isso acontece? Não sei. Ninguém sabe, Que os valores estão próximos? porque os valores estão próximos. Lembra que eu falei que você começa no 48 e vai até os 51? Aqui era 51, viu, gente? Foi o Excel que gerou desse jeito. Mas era para acabar aqui no intervalo aberto e começar no fechado. Então, você tem 48 até 51, aí do 51 até o 54, do 54 até o 57 e do 57 até o 60. Então, você agrupa por intervalos. Então, aqui nessa primeira barra vai ter o 48, 48, 49, 49. Então, você tem 5 números que estão entre 48 e 51 aqui. Aqui você tem 6 números que estão entre os 51, entendeu? Ele te traz uma informação mais agrupada mesmo. E aí, na próxima aula, que é amanhã, eu vou fazer mais exercícios, vou terminar essa parte de histograma, vou revisar com vocês o que é frequência relativa, porque muita gente errou a parte de frequência relativa, porcentagem, gente, muita gente errou. E vamos fazer esses exercícios e finalizar com voltando para a pesquisa. Tá bom? É isso, gente. Tá bom. Já aluguei vocês demais. Todo mundo respondeu a frequência? Sim. Eu tenho aqui 10 respostas apenas. Vou encerrar a gravação. Professor, tem como mudar de novo o link?